Atenção que eu tenho notícia que acaba de chegar. O Instituto de Criminalística divulgou há poucos minutos o laudo da perícia feita no supermercado Montana. Lembra dessa história? O supermercado mais que tradicional na cidade que pegou fogo foi destruído pelas chamas em março deste ano. Na época, o que se tinha era que um trabalhador estava fazendo a impermeabilização do teto, estava instalando ali uma manta térmica. Essas fotos já são do laudo, já mostram o incêndio. E o que se tinha era que o fogo que começou no telhado teria sido o responsável, teria sido o causador de tamanha destruição que culminou com a morte deste homem que estava trabalhando. E mais do que isso, né? Algumas pessoas feridas, entre elas o dono do supermercado, seu Alberto, que ficou internado um tempão e, graças a Deus, está se recuperando em casa. Eu vou ao vivo agora com a Ana Contato, eu tenho o laudo aqui, põe as imagens do laudo para mim, porque a Ana vai me ajudar a contar essa história. O laudo saiu há pouco e ele confirma, né, Ana? Em resumo, ele confirma que o incêndio foi provocado pelo maçarico que este trabalhador usava no telhado para instalar essa manta térmica, correto? Boa tarde. Para instalar essa manta térmica. Boa tarde. Boa tarde, Juliane. Boa tarde para você que acompanha o nosso balanço geral dessa quarta-feira. Pois é, o incêndio que consumiu ali todo o mercado Montana acabou sendo, então, de fato, causado por uma ação humana involuntária. É isso que mostra, então, o laudo da perícia, que tem diversas páginas, foi um estudo bastante extenso e que comprovou mesmo, então, essa ação humana teria sido provocada por esse homem que acabou, inclusive, perdendo a vida ali. Estava trabalhando, né, de modo terceirizado na parte do teto e acabou ali, então, perdendo o controle do maquinário. Enfim, quem tem mais detalhes para falar a respeito de toda essa situação, então, e desse relatório é o perito que está aqui ao meu lado. Boa tarde. Boa tarde. O que é, então, que a perícia acabou concluindo depois de todo esse trabalho de investigação? Na verdade foi um acidente, né? Sempre em casos de incêndios há sempre aquela suspeita, aquela dúvida de eventualmente alguém ter tacado fogo, né? Especialmente em imóveis que às vezes tem seguro, tal, sempre surge essa dúvida, né? Não foi uma ação humana intencional, foi uma ação humana acidental. Infelizmente, o serviço de impermeabilização que estava sendo realizado na região da cobertura do estabelecimento, né, ou seja, na região entre as telhas e o forro de PVC, ali se formou um ambiente inflamável em virtude da queima do GLP, né, da queima incompleta do GLP, de eventual vazamento das tubulações, né? E aí, em decurso disso, a hora que surgiu uma nova fonte ígnea, todo aquele local se inflamou. Uma parcela desse fogo atingiu diretamente o forro de PVC, que se alastrou rapidamente por todo o mercado, né? Em menos de um minuto, praticamente toda a região da loja do mercado estava consumida por uma forte fumaça densa de cor escura, né? E também uma parcela dessas chamas acabaram atingindo as roupas da vítima. Ela ainda tentou fugir ali do local, fez o caminho inverso de acesso, na tentativa de uma prestação de socorro, mas infelizmente, né, em virtude das lesões decorrentes das chamas, ela não conseguiu esse atendimento, né, esse socorro, e acabou falecendo ali no local. Agora, Luciano, como é que então a perícia conseguiu chegar a essa conclusão? Eu imagino que seja um trabalho muito difícil, até por causa da situação do mercado que ficou completamente destruído, né? Na verdade, os incêndios a gente sempre atende eles da mesma forma, independentemente se é um barraquinho ou se é um supermercado, a técnica pericial ela não muda, né? Então foram feitas todas as análises, inclusive de instalações elétricas, para ver eventual curto-circuito, existência de focos múltiplos, existência de rastilho, materiais autocombustíveis, reações químicas exotérmicas, ou seja, foram feitos todos os estudos. E aí, com base no local de início das chamas, que nós conseguimos determinar com uma boa precisão, né? E em virtude do tipo de serviço que ali estava sendo realizado, bem como essa tentativa de escape, essa tentativa de fuga da vítima ali do local, já com as roupas em chamas, né? Tudo isso nos levaram a chegar a essa conclusão, mesmo porque todas as demais possibilidades foram excluídas tecnicamente. Agora, Luciano, tendo isso em vista, né, que foi causa humana, mas acidental, alguém deve ser responsabilizado? Isso vai ser tratado de forma, né, como um acidente?
É um acidente, né? Na verdade, a atividade de impermeabilização que ali estava sendo realizada de maneira acidental que gerou o início de fogo ali no mercado, né? Obviamente que agora o delegado, de posse dessas informações, com as oitivas, eventualmente mais alguma diligência que ele tenha que realizar na sequência dos dias, né? Ele vai formar uma opinião, a opinião técnica dele, vai comunicar esses fatos ao Ministério Público, que aí vai ver pela necessidade ou não de prosseguir na investigação, na ação penal. Agora, em relação ao trabalho ali mesmo de impermeabilização, a perícia conseguiu constatar se havia algo de errado ali, falta de algum equipamento de proteção, enfim, que pudesse ter evitado esse acidente? Não, mesmo porque toda a região ali foi intensamente consumida pelas chamas, né? Então, eventualmente, se tivesse algum dispositivo ali diferente daquilo que nós conseguimos ver, né? Normalmente, incêndios eles são bastante atingidos pela ação das chamas, né? Então, também não era esse o intuito inicial da perícia, né? O intuito inicial da perícia para o qual nós fomos convocados foi de efetivamente tentar determinar a causa de origem das chamas. Como eu falei inicialmente, né? Nesses casos sempre fica aquela dúvida, será que alguém tacou fogo, né? Algum concorrente, né? Alguma pessoa que estava passando pelo local. Então sempre surgem essas dúvidas em locais de incêndio, né? Então o objetivo inicial é sempre tentar determinar a causa da origem das chamas e eventuais informações que a autoridade policial tenha no decurso das investigações podem ser solicitadas depois de maneira complementar ao Instituto de Criminalística. Ótimo, muito obrigado, perito Luciano Bucharles. Juliano, então, reforçando, conforme o perito acabou de nos dizer, conforme o documento, né, que a gente apresenta também, então, esse incêndio foi causado sim por uma ação humana, mas felizmente, né, foi uma ação humana acidental que acabou ocasionando toda essa tragédia. Obrigado pelos detalhes, Aninha. Agradeço ao perito Luciano Bucharles que assina esse laudo. Eu tenho algumas imagens do laudo agora. Põe para mim aqui, por favor, aquelas fotos. As imagens que eu tenho que mostram aqui, ó. No momento do incêndio, como é que estava o mercado? Aquela primeira foto que a gente lançou, você tem aí, Arnold, facinho para mim? Aquela primeira foto que mostra o mercado cheio. Ó, preste atenção nesse ponto aqui. Mostra aqui para mim ele aí, ó. Esse ponto aqui. Nesse momento não está acontecendo nada, né? O mercado está cheio, você está vendo alguns clientes, está vendo muitos funcionários aqui. Próxima foto, por favor. Aí é o momento que começa o incêndio, começou no teto, como eu disse, estava trabalhando esse homem na impermeabilização, ó. Começa a cair parte do forro e as chamas já chegam aqui ao interior da loja. E você percebe que nesse momento aqui, ó, a gente já tem as pessoas correndo, os funcionários que estavam aqui já não estão mais lá e os clientes começam a sair correndo. E aí o laudo vai seguindo com imagens de câmeras de segurança, ó, exatamente às 15h13, 3h13. Ó, quer ver? Volta aquela imagem anterior, Arnold, por favor. Você percebe que dá pra ver na imagem anterior que o mercado ainda tá, ó, tá com a chaminha ali? Ó, 15 horas, 13 minutos e 26 segundos. Fecha aqui, Lei. 15 segundos depois, próxima imagem. Às 3 da tarde, mais 13 minutos e 41 segundos. Aí as chamas e a fumaça já tomam conta desse supermercado. E aí a destruição total foi aquilo que a gente viu. Nas últimas páginas deste laudo, que a gente tem aí também, fala-se nessa culpabilidade, se é que a gente pode falar assim, deste incêndio. Foi um incêndio provocado, ó. A perícia conclui que o incêndio começou às 15h13, aquilo que está nas imagens de câmeras de segurança. Conclui que as chamas foram por uma ação humana acidental. É aquilo que se tinha desde o primeiro dia. O trabalhador que estava com o maçarico fazendo a instalação daquela manta térmica no telhado desse supermercado. Esse fogo começou lá, esse trabalhador acabou perdendo a vida e, infelizmente, né, a gente tem para lamentar essa tragédia. Isso é algo que precisa ser feito sempre que há um incidente, envolvendo morte ou não, até porque nesse caso o laudo vai ser usado também pela equipe de perícia técnica, tá? A perícia do seguro, além da perícia da Polícia Civil, precisa deste laudo para que faça o pagamento do valor do seguro, para que faça o ressarcimento aí do proprietário. O que é que você disse, presuntinho? Ah, tá me dizendo que isso aqui é um pedaço da manta, verdade. Essa manta aqui, ó, para quem não conhece, ela é colocada geralmente em grandes prédios, em barracões, e ela serve para quê? Quando tá muito frio, para lá dentro não ficar muito frio, e quando tá muito calor, para esse calor também não ficar no ambiente. Então essa manta é instalada de fora a fora, geralmente entre o telhado, entre as telhas e o forro. Ela fica aqui no meio. E para instalar essa manta, ela é uma espécie de manta de alumínio.
Então, para que ela tenha a forma do telhado, esse maçarico é usado, para que ela vá sendo colocada. E foi nesse momento que o fogo, infelizmente, começou lá no supermercado Montana. 12:09.